Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Sejam bem-vindos, Graça e Paz. Graça e Paz, mais um Jubão Talks. E aí, William, como é que você está? Eu estou bem, voltando de férias. Suas férias foram internacionais, hein? Foram externacionais, você viu que legal? Primeira. E voltando aí no 330 volts, trabalhando igual um doido, na igreja, no trabalho secular, em todo canto. Estamos aí edificando a casa e o reino. E esquecendo a agenda do Jubão Talks. E esquecendo as gravações do Jubão Talks. Tem que chamar a esposa do William, a dona Jéssica Fogaça, para lembrar que tem gravação do Jubão Talks hoje. Eu só gravo com aviso prévio. Com aviso prévio, né? E aí, como é que tá nossas agendas do Jubam? Estamos aí na expectativa do mês que vem. Que dia, que lugar, onde? Estamos aí com ardentes expectativas porque vai acontecer dia 31 de maio, lá na Igreja Batista do Povo da Vila São José. Isso. O que vai acontecer lá? Jubam Experience. Isso, esse nome doido aí, estrangeiro. O William agora é internacional, agora pode falar melhor do que ninguém, né? Mas é porque agora o que era só um culto Jubam, agora virou uma experiência. Uma experiência. Né? Teremos aí convidados de todas as nossas regionais aqui da Grande São Paulo. Isso vai ser bem legal, cara. Exato. E o canal aqui, você que não é inscrito ainda, por favor, não perca tempo, se inscreve, comenta, deixa o seu like ali. Compartilha com todos os grupos da sua igreja aí, dos homens, dos jovens principalmente. E estamos aqui no Jubão Talks, esse nova temporada, nova roupagem. Muito bem. E aí nós temos um convidado muito legal aqui, um jovem. Exatamente. Vamos aplaudir aqui Eduardo Rodrigues. Aê! Seja bem-vindo, Edu. Obrigado, gente. Olá para você que está assistindo aí. Onde você estiver, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por essa oportunidade. Que você seja alcançado aí pelo Senhor. A gente vai conversar muito aqui, a gente vai dar muita risada, a gente vai compartilhar muito do reino e vamos ver o que Deus vai fazer aí. Obrigado pela oportunidade, gente. Tá nervoso, Edu? Não, eu tava ansioso, eu tava muito empolgado. Né? Converso com você há muito tempo já. O Márcio é um parceirão de trabalho lá, um homem de Deus que Deus colocou lá na empresa. E há muito tempo a gente conversa sobre os projetos, sobre a Jubam, os projetos da igreja de vocês aí. E eu não vi a hora de estar aqui. É uma grande oportunidade mesmo. Estou muito feliz mesmo, de verdade. Legal, legal. O Eduardo é um jovem muito inteligente, né? Amém. Muito inteligentíssimo. Trabalha com a gente lá na Empower. E sempre que a gente senta para conversar, bater papo, são conversas de Deus. Já choramos juntos? Já choramos muito, já oramos muito. Já oramos muito. Que coisa. E toda vez que a gente senta para conversar, são coisas de Deus assim, muito específicas, muito profundas. Cara, e eu sempre quis te trazer aqui, agora abriu essa oportunidade. Deus nos deu essa oportunidade, Amém. Essa agenda. E a gente quer conhecer o Eduardo. Eduardo mora onde? Congrega onde? Casado com quem? Que bênção. Eu nasci lá em Curitiba, fazenda Rio Grande. Com um aninho vim pra cá, né? Vim pra São Paulo com os meus irmãos, com minha mãe. Cresci aqui em São Paulo. Voltei pra Curitiba com 10 anos, né? Fiquei lá um ano. E foi lá, inclusive, que eu tive a minha primeira experiência com Deus, assim, eu vou chegar lá. Me converti quando voltei de Curitiba. Uhum. Lá em 2011, voltei de Curitiba pra cá. E visitei o ministério e... tive a minha primeira experiência com Deus, foi sobrenatural mesmo o que eu vivi. E desde então, sirvo aí ao Senhor, caminho com Ele, luto todos os dias para caminhar com Ele. Sou casado com essa mulher maravilhosa que é a Bianca, que está aqui conosco hoje. Temos 2 filhas maravilhosas e prosseguimos aí, né? Trabalho com audiovisual. Sim, muito bem, aliás, né? Obrigado. Os vídeos do Edu são só lá em cima. High level, totalmente. Isso. Trabalho com vídeo, todo tipo de produção audiovisual, na verdade. Comecei a fazer isso na igreja, bem pequenininho. Quando eu entrei lá na igreja, tinham as necessidades da igreja, né? Sim. E precisavam de pessoas para operar e fazer aquilo acontecer. E eu pequenininho, menininho ali, comecei a mexer nos projetorzinhos e comecei a fazer slides de pregações. Aí teve a necessidade de filmar, teve a necessidade de fotografar. E eu fui me aventurando, fui entrando. E nisso eu descobri a minha profissão. Boa. Eu descobri também uma forma de adorar o Senhor através disso também.
Porque foram inúmeras, gente, as experiências que eu tive com o Senhor atrás de uma câmera, atrás de uma lente, editando vídeos. Foram muitas experiências. Então eu descobri minha profissão também no ministério, né? Na igreja, no Senhor, eu achei tudo o que eu preciso para viver. Eu achei o Senhor, eu achei a minha profissão, eu encontrei a minha esposa. A minha esposa, eu encontrei ela na primeira célula que eu estava pregando. Na primeira célula que eu fiz, ela estava lá. Vinde a mim, né? Não. De maneira nenhuma lançamento. Não tinha visto ela com essa pretensão. Pelo contrário, nós éramos crianças, né? A gente era super jovem, assim. E depois ela se converteu. Depois dessa célula, ela se converteu. E se firmou no Senhor. E aí a gente começou a se conhecer na igreja. E nós, lá em de 2014 para 2015, numa virada de ano, nós conversamos, né? Dissemos um pro outro. Falei, olha, eu gosto muito de você. Você é a mulher da minha vida, eu te amo muito e eu quero construir uma vida no Senhor ao teu lado. Deus. Lá em de 2014 para 2015, numa virada de ano. Os fogos acontecendo e você se declarando. Não foi bem assim, na verdade, né? A história real a história real foi a seguinte. Eu fui com os irmãos deixar ela no ponto de ônibus. Isso já era 4, 5 da manhã já, porque nós tínhamos ficado a virada de ano na igreja. Nós deixamos ela lá no ponto de ônibus, ela foi para casa. E aí eu mandei umas mensagens para ela, né? A gente tinha ficado super junto, a gente tinha, né, liberado profecias um pro outro. Eita. Nossa, que seja um ano repleto de bênçãos na sua vida. Nossa, é muito bom ter você aqui comigo. Nossa, o Senhor, foi muito bom ter colocado você na minha vida. A gente já sabia, né? Todo mundo sabia. Que você se sinta amada, que você encontre a pessoa ideal. Todo mundo sabia que a gente se gostava e a gente tava lá ainda, né? E aí, eu mandei umas mensagens pra ela, pelo celular. Do Salmo 119, né? Nada, não. Acho que já tinha WhatsApp na época, né? Aí eu mandei umas mensagens pra ela, falei, nossa, eu gosto muito de você, eu realmente quero passar a vida ao seu lado. E ela não me respondeu. Eita. E a dúvida, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Deus, joguei uma amizade fora. Acabou, essa menina nunca mais vai ler na minha cara. Eu nunca vou arrumar outra mulher na minha vida também. Não, acabou, Senhor, o que eu fiz da minha vida? Isso é pra aprender. Eu sou um trouxa mesmo. Eu devia estar pensando no Senhor, eu devia estar pensando no ministério, eu devia estar pensando em liderar, eu devia estar pensando nas pessoas. Estou pensando aqui em arrumar uma mulher. Pronto. E a ovelhinha só tava dormindo. 1, 2 horas, não respondeu. Dormiu a mulher. A mulher dormiu. Aí acordou lá, 2 horas da tarde, falou, me perdoa, eu dormi. Falei, não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Imagina o desespero dele do outro lado. Falei, pronto, aí... Graças a Deus ela correspondeu. Glória a Deus, né? Isso é muito bom. Graças a Deus. E ali nós iniciamos uma jornada. Nós nos casamos lá em 2018. Nós casamos virgens. Nós demos o nosso primeiro beijo no altar. Esse foi um compromisso que nós fizemos um com o outro e com o Senhor, porque nós sabíamos que se nós colocássemos o Senhor à frente de tudo, Deus nos abençoaria. Olha, eu vou te falar, até hoje, nós acabamos de fazer 7 anos de casados. Dia 8 de março, nós nos casamos no civil dia 7 de março e fizemos a cerimônia dia 8 de março. E agora, dia 7, dia 8, nós fizemos 7 anos de casado. E até hoje, gente, a gente consegue degustar, a gente consegue viver os milagres que Deus faz nas nossas vidas, porque nós colocamos Ele em primeiro lugar. E óbvio, né? Nós fomos muito bem instruídos. Sim. Nós tivemos pastores, nós tivemos líderes que nos instruíram, né, a todo momento a cuidar do nosso andar, do nosso proceder, do nosso falar, para colocar o Senhor à frente de tudo mesmo, né? E nós obedecemos, nos inclinamos à obediência, não foi fácil, óbvio. Ainda mais hoje em dia que é tudo tão obsceno, o diabo ele trabalha 24 horas jogando informações na nossa mente pra gente pecar, pra gente... Verdade. Mas todo momento nós decidimos nos inclinar à santidade, nos inclinar à obediência. Então, nós tivemos líderes bênção assim, sabe? Que nos instruíram tudo. Nos casamos lá em 2018 e estamos aí. Temos 2 meninas maravilhosas, né? Estamos construindo a nossa vida no Senhor. Muitos anos de discipulado, muitos anos que nós sempre cuidamos de muitas pessoas. Nós cremos muito que
A missão do evangelho e o nosso chamado é amar as pessoas, sabe? Óbvio que você tem que se capacitar para isso, você tem que estudar para isso, você tem que estar abaixo de pastores para fazer isso, você não pode fazer nada sozinho, você não pode decidir aqui liderar. Não, existe uma forma de como as coisas fluem, existe uma forma de como as coisas acontecem. De como fazer, né? Exatamente, né? Não tem como você se levantar para ensinar se você não senta para ouvir ninguém, não tem como. Então, nós sempre nos dedicamos a isso, ao discipulado, a sermos discipulados, a sempre ouvir quem estava lá, nos orientando, derramando sobre nós, e também a discipular pessoas, né? Inclusive a moça agora que está cuidando lá das nossas filhas em casa, para nós estarmos aqui, eu ganhei ela numa célula que eu fiz lá na escola, lá no ensino fundamental. Meu Deus. Lá no ensino fundamental. O nome dela é Giovana, uma irmãzaça nossa na fé. Foi uma discípula nossa durante muitos anos. Desde 2012, nós discipulamos ela. E isso tudo aconteceu a partir de uma célula que eu fazia lá na escola. Que bênção. Eu tive a minha primeira experiência com Deus em setembro de 2011. Né, aqui em São Paulo. Eu voltei de Curitiba, porque o meu padrasto recebeu uma oferta de emprego lá. Eu, minha mãe e meu padrasto fomos para lá. Não deu muito certo. Falaram uma coisa, chegou lá, foi completamente outra. Ele sofreu muito naquela época. Nós sofremos muito, foi uma época de muita escassez mesmo, sabe? Mas hoje eu vejo que Deus queria trabalhar, Deus queria operar. E Deus opera na escassez, meu. Deus opera. Quando Deus quer trabalhar, Ele leva para o deserto mesmo. Nós vemos o Senhor Jesus, no momento que Ele foi batizado pelo Espírito Santo, Ele é levado para o deserto. Os céus se abriram e o deserto veio. Onde que a conta fecha? A conta não fecha. Mas é assim que Deus trabalha. Então nós vivemos um momento de muita escassez lá. Aí meu padrasto voltou para São Paulo, para a empresa que ele estava trabalhando aqui, e veio preparar o caminho para nós voltarmos, né? E ficou morando sozinho aqui. E lá ficamos eu e minha mãe. E o que já era difícil piorou. E aí teve um dia que a gente estava passeando pelo centro, nós entramos em uma loja assim, totalmente... A gente não tinha dinheiro, gente. A gente não ia gastar dinheiro, entendeu? Entramos numa loja, vamos ver é de graça, não custa nada, vamos ver. A provisão de Deus mesmo, né? Aí entramos numa loja, esse guarda-roupa é bonito, o cara virou e falou, vocês já visitaram uma célula? O vendedor falou. A gente, célula? Que eu, menino, 10, 11 anos de idade, mãe, célula? O que ele tá... Célula, célula é assim, é um momento, é um culto no lar. Então a gente vai se reunir lá e... Vem, por que vocês não vêm? Por que vocês não vêm? Vem visitar, vem receber um pouco com a gente. Aí nós fomos. Eu lembro que eu cheguei lá e os adultos ficaram numa sala e as crianças foram para outra sala. Aí a tia lá, na época só tinha criança, né? Só tinha criança. A tia lá pediu para eu orar. Falou, dá as mãos aí, o Dudu vai orar. Eu falei, sei lá o que eu falei, né? Uma criança. Acabou a célula. Tinha gostado muito daquele momento. Aquele rapaz que tinha convidado a gente, ele ajoelhou na minha frente, assim. Ficou de joelhos, né? Na minha altura. E na minha altura ele olhou pra minha mãe. E falou assim pra minha mãe. Esse menino, ele vai ser um grande homem de Deus. Mas ele vai apanhar muito da vida, viu? Aí eu peguei, olhei pra minha mãe assim. Falei, mãe, a vida vai me bater? Eu perguntei pra ela. Não, filho, não. Voltamos pra São Paulo. Na época não entendemos nada. Voltamos pra São Paulo. E ali eu, um dia passando em frente à igreja, um rapaz que estudava comigo saiu na porta da igreja. Eu tava passando em frente à igreja com a minha mãe. E um rapaz da minha sala de aula saiu no portão da igreja. Nossa. Aí ele olhou assim pra fora. Olhou pra fora assim. A igreja era pequena, né? Então já dava pra rua. Olhou pra fora, coçou assim o ouvido e voltou. Eu falei, nossa, o Vinícius é dessa igreja aqui, que legal. Aí no dia seguinte, na segunda-feira, chamei ele e falei, oi Vini, tudo bem? Eu passei lá, eu vi que você é de uma igreja, eu quero ir. Ele falou, vamos lá, cara. Aí eu fui. Isso foi na Páscoa de 2011. Em setembro de 2011 eu fui pro retiro da igreja. E lá, meu irmão do céu, com 11 anos de idade, Deus veio sobre mim de uma forma.
Eu recebi o batismo com o Espírito Santo, mas eu não orei em línguas nesse primeiro encontro com Deus. Não orei em línguas. Senti a presença de Deus muito forte, assim, um quebrantamento muito forte. Deus trabalhou em muitas coisas dentro de mim. Voltadas ao perdão contra pessoas da minha família. Porque os meus pais são divorciados. Sim. Meu pai e minha mãe, eles são divorciados, então eu cresci longe do meu pai. Né? Graças a Deus, eu tive o meu padrasto que me criou, foi então nossa, um paizão pra mim. Mas eu tinha crescido longe do meu pai, então eu tinha muita raiva do meu pai. Tinha muita raiva dele. E eu ouvia relatos de coisas, eu ouvia relatos dos meus outros irmãos, de coisas que ele fazia contra minha mãe. Eu falava que não pode, como que esse cara pode ser meu pai? E lá dentro daquele encontro com Deus, Deus trabalhou em mim de uma forma sobrenatural, me fez perdoar ele. Eu lembro, cara, gente. Eu lembro como se fosse aqui agora, tudo que eu vivi naquele final de semana. Há quase 15 anos já. E foi sobrenatural. E aí no domingo de manhã teve uma ministração do Espírito Santo. Aí eu mergulhei, cara. Aí eu comecei a adorar o Senhor, eu levantava os braços, eu clamava. Eu tive muito medo no início. Tive muito medo. Não entendia muito. Mas depois eu vi o agir de Deus, como Deus estava se movendo ali. E abri meu coração e foi sobrenatural. Aí, na segunda-feira de manhã, em casa, eu coloquei uns louvores lá para escutar, que eu tinha escutado. Foi bem na época que o Thales estava bombando com Deus da minha vida. Nossa, que época boa! Nossa, que época boa. Que época boa, né? A gente saía do curso de jovens, tocava Thales, saía no carro, Thales, onde ia, Thales. Nossa. E aí, na segunda-feira de manhã, na sala da minha casa, coloquei um louvor lá na TV, cara, comecei a adorar e Deus veio sobre mim de novo. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo, ali eu comecei a orar em línguas. Na minha casa. E aí foi uma conexão, assim, sobrenatural. Foi sobrenatural. E Deus começou a cumprir muitas coisas na minha vida. Comecei a ver com o Senhor coisas, assim, que são inexplicáveis, né? Quando eu voltei pra escola, eu olhava assim todo mundo, eu via todo mundo preto e branco, cinza, sem cor. Pálido, opaco, assim. Sei. E quando eu olhava pra mim, cara, eu me sentia uma chama viva. Entendeu? Então eu voltei muito apaixonado por Jesus, entendeu? Eu fiquei muito, muito apaixonado por Jesus. E ali eu comecei a minha jornada com o Senhor, eu comecei a mergulhar com o Senhor. E cara, eu ia pra igreja assim, quase todos os dias da semana. Sabe? Coisas difíceis de se ver hoje em dia. Infelizmente. Entendeu? Culto? Não, culto é de domingo. Não, segunda eu vou ficar, segunda eu tenho trabalho, segunda não sei o quê, papapá. E aí o cara só vai pra igreja de domingo. De domingo. Só. Né? Cara, eu vivia na igreja. Entendeu? Nós tínhamos oração às 5 da manhã. Então, eu pegava e a galera passava de carro, me pegava. Eu sempre morei muito perto da igreja. Sempre morei muito, muito perto da igreja. Então, a galera passava lá, me pegava. Eu era muito pequeno, né? Depois, conforme eu fui crescendo, eu ia a pé, mas a gente tinha orações às 5 da manhã, nós tínhamos encontros com Deus, nós tínhamos vigília, e foi uma época muito... Vocês já ouviram Voz de Muitas Águas? Nossa. Foi na época que o Voz de Muitas Águas, ele tava assim... Ele tava, cara, vindo num óleo, assim, cara. Eu lembro a primeira vez que o Voz de Muitas Águas foi na igreja. Meu irmão do céu. O bagulho me pega aqui até hoje. Meu Deus do céu. A gente brincava que eles começavam a cantar, pingava. Nossa, assim, no teclado. cara. Foi sobrenatural. Eu lembro que a primeira vez que eles foram lá na igreja foi uma semana, assim, de vigília, assim, que a gente tava fazendo. Nossa, cara. Nossa, eu olhava aqui e falava, caramba, que Deus tá fazendo aqui? Como Deus é sobrenatural. E bem na época que eles estavam vindo com louvores pesadíssimos, que Tua Glória fez comigo. Entre vários outros, né? vários outros. E eu lembro que, nossa, a igreja toda deitada no chão, assim, buscando. Cara, sobrenatural. Então eu sempre vivi muito assim pro Senhor. E como eu já tava ali operando as coisas da igreja... eu saía da escola e ia pra igreja. Entendeu? Sua vida era igreja. Né? Eu saía da escola e ia pra igreja. Então eu ia aprender a editar.
Então eu sentava para editar, eu pegava para tirar foto, e aí chegava o culto de domingo, aí eu fazia os slides, eu fazia as coisas. Então assim, eu mergulhei muito no Senhor. E é uma coisa que a gente até compartilha muito, eu e a Bianca, hoje, porque hoje nós, sendo casados, tendo filhas, eu olho para trás, óbvio, gente, não dá para ter a mesma intensidade que a gente tinha antes, é impossível. Sim. Não tem como. Não tem como. Mas nós olhamos para trás, eu olho para trás assim, cara, sabe uma sensação boa, cara? Eu me gastei de verdade, assim. Eu me joguei. Nossa, eu não tenho arrependimento de nada. Eu vivi várias experiências, né? Eu não tenho arrependimento de nada, assim. Sabe, eu caçava muito as coisas que o Senhor tinha, muitas experiências. O Vinícius, que me ganhou para Jesus, meu irmãozão até hoje lá na igreja. Até hoje. Eu vou te apresentar ele. Boa. A gente estava almoçando junto semana passada, devia ter te apresentado ele. Então, assim, irmãozaço, sim, ele foi um baita discipulador para mim também. Todas as vezes que a gente conversa, Edu, eu percebo que você é uma pessoa muito, muito autêntica e muito ousada nas palavras, inclusive Amém. aqui agora, né? Você sempre foi assim? Sempre? Para Jesus, 100% assim, dessa forma? Márcio, Até mesmo nos comportamentos, né? Eu percebo muito isso, né? Você é muito ousado na presença de Deus, assim, e é uma palavra muito antiga, né? O nosso jovem aqui vai me corrigir, vai testificar muito o Espírito Santo de Deus, assim. Amém. Essa palavra não tem substituto, não. Não tem, né? É que eu falo jovial, ele fala, fica no meu pé aqui, né? É jovial, é jovem. Cara, eu nunca fiz o suficiente. Então eu sempre tive que fazer tudo que estava ao meu alcance, entendeu? Nada do que eu faço, nada do que eu fiz é o suficiente para o Senhor. Então eu olhava, via uma oportunidade, eu via qualquer coisa. Eu acho que isso é muito do que Deus tem para mim também, porque Deus sempre me guardou e sempre me separou de uma forma muito sobrenatural. Até na escola, assim, enquanto os meus amigos estavam namorando, eu nunca tive isso. Eu queria ser o aluno, eu queria estudar, eu era amigo do professor. E aí quando alguém via cometer bullying comigo, eu virava e falava, cara, por que, cara, você tá fazendo isso? Pode ser bobo, cara. Por que você não estuda? Você vai ver, eu vou crescer, eu vou ser alguém na vida, você vai ficar aí. Eu lembro, tinha um rapaz chamado Luan. Nossa, ele era terrível, cara. Ele era terrível. E eu virei amigo dele, eu olhei pra ele e falei assim, Luan, deixa eu te falar. Isso no ensino fundamental. Eu falava, cara, você vai ficar nessa até quando? Vamos estudar junto, cara. Vamos ser alguém na vida. Vamos fazer. Então, ele olhava assim pra mim e falava, tá bom. Então, eu sempre tenho o que Deus fez na minha vida, obviamente. Mas quando eu olho pra trás, eu sempre vi que Deus sempre me separou de uma forma muito diferente mesmo. Sabe? Eu creio muito em coisas específicas que Deus tem pra minha vida. Então, eu sempre tô orando ao Senhor, buscando oportunidades. Sabe? Ao invés de ficar procurando pontos de pregação, sim. Entendeu? Não quero procurar pontos de pregação. Então eu tô vendo uma oportunidade. Se Deus dá uma oportunidade, como que eu não vou falar dele? Sim. E às vezes isso é um pouco invasivo mesmo para as pessoas. As pessoas às vezes não estão esperando, as pessoas às vezes nem querem ouvir. Não estão preparadas. Não estão preparadas, mas eu acho que é isso que Deus precisa. Entendeu? De pessoas que não são capacitadas, porque nós não somos capacitados. Sim. Eu costumo dizer, fulano é um grande homem de Deus. Não existe grande homem de Deus, cara. O Edu é um grande homem de Deus. Eu não sou nada. Pela graça ele vem, ele me usa. Usa nós, entendeu? Grandes homens de Deus. Nós somos homens pequenos, cara. Entendeu? Homens pequenos, miseráveis, que não merecem nada. Mereciam uma coisa, que era o inferno. E Jesus vem, aquele que sustenta o mundo através da tua palavra, aquele que sustenta o universo através da tua palavra, ele vem, ele se faz homem. Você imagina, nenhum de nós foi ou é tão grande quanto João Batista. Nossa. Que era um caniço que era torcido pelo vento, imagina? E aí você fica falando, grande homem de Deus. Sabe, Edu, uma coisa que, enquanto você contava a sua história, me veio assim à mente, que eu fazia exatamente a mesma coisa que você. Saía da escola e ia para a igreja. Diferentemente de você, eu não fui pra parte das mídias. Cara, mas parte de backstage, assim, aprendi a soldar cabo, a montar estrutura de palco, iluminação e tudo mais. E isso não definiu minha profissão, mas sabe que me ensinou a servir.
Sim. E uma carência que a gente vê muito hoje nos jovens e nos adolescentes que estão começando a caminhada na fé é justamente compreender o servir. Sabe? Entender o servir. Eu entendo que a partir do momento que a gente está servindo a Deus ali no anonimato, aprendendo, sabe? Se deixando ser moldado, o nosso caráter ele vai se alinhando de uma maneira sobrenatural, de modo que as circunstâncias da vida não nos afetam tal qual uma pessoa que não conhece a Cristo. Né? Tipo, a gente se vê ilesos de certas artimanhas de Satanás por conta que a gente está guardado em Deus ali. O nosso caráter está sendo forjado. E é muito legal ouvir uma história que é parecida em certa fase da vida com a minha, porque eu começo a ver a testificação daquilo que Deus faz com a gente quando a gente compreende muito cedo o que é o servir, né? O que é se dedicar à obra do Senhor. E isso é muito legal, cara. Mas, irmão, quantas coisas você não viveu, nós não vivemos aqui, que se tivessem sido registradas, talvez teriam prendido nosso pastor. Aquele pastor foi abusivo. Aquela igreja foi abusiva. Como que bota uma criança pra enrolar cabo? Lavar a igreja. Lavar banheiro. Lavar banheiro. Limpar a privada. Isso é por isso que a galera de hoje se desvia tão fácil. Exato. A galera não põe a mão na obra. O cara quer chegar, ele quer sentar. Você entrega uma vassoura numa mão de um jovem do adolescente hoje? Irmão, eu chegava da igreja, eu limpava a igreja sozinho. Eu varria lá. E glória a Deus. Os bancos tirados e colocados dentro da igreja. Pesado. A gente aprende a dar valor pra igreja também. Porque hoje eu chego num lugar, numa igreja, cara, dificilmente eu entro com um copo. Quando eu entro, tipo assim, saio catando o meu e o dos outros, tudo já tá vendo, em volta. né? Porque, cara, era eu que limpava antes. Era eu que juntava antes. Eu sei o trabalho que dá por mão que tá lá. O último a sair. O último a fechar a igreja. O primeiro a chegar. O amor do Senhor é revelar nessas coisas. Às vezes o cara chega na igreja, o cara, a mulher, ele veio de um lar. Eu não sei, o contexto de vida das pessoas são milhões de contextos que as pessoas vivem, né? Nunca teve uma casa que foi limpada pelos pais, talvez. Entendeu? Ou um pai, uma mãe, às vezes, que vive uma depressão porque um filho se foi. Aí chega lá, alguém limpou o banco de uma igreja pra mim? Alguém trouxe um copo de água? Alguém perguntou como que eu tô? Mas, fala sério. Hoje em dia tá muito alto isso, nesse negócio das pessoas. E de fato existe, a gente sabe que existe. Sim. A gente sabe que existe, sim, é algo sério. A gente sabe que existe, sim, pessoas que usurpam do poder. A gente sabe. Sim. Mas, meu irmão do céu, quantas experiências a gente não viveu por estar botando a mão na igreja? Sim, sopão. Nossa. Eu tava falando hoje com o Ferreira. Lá no nosso trabalho tem o Ferreira, né? E conversa... Assim como a gente conversa com você, eu converso muito com o Ferreira, né? Ferreira, ele falando da Cracolândia lá, né? Aqui no centro de São Paulo, eu falei, Ferreira, eu servi 1 ano na Cracolândia. Toda terça-feira a gente tava lá, o sopão. Aí ele, sério, Guedes? Sério. 1 ano inteirinho. Eu coloquei o propósito de servir. E aí, quantas vezes a gente... E naquele tempo ainda não tava nessas mídias todas, né? Mas foi um desejo do coração. Né? Quantas coisas a gente já não fez para Jesus no anonimato, sem ninguém aparecer, sem ninguém chegar para ver o nada. E glória a Deus por isso, né? Isso é muito importante, cara. Muito legal. Nós vemos experiências assim muito marcantes, sabe? Eu lembro que nós já fizemos células, assim, trabalhos em muitas favelas, em muitas invasões, sabe? E a gente viu realidades assim que eram muito duras, cara. E às vezes a gente quer ajudar as pessoas, de óbvio, tem que ajudar. Sim. A igreja ela tem que estar envolvida assim, em trabalhos sociais. A igreja tem que estar envolvida em tudo isso. Tudo isso. Mas, cara, se a gente não entender, nós, né, como líderes, como pessoas que talvez estamos à frente ali de um trabalho, de uma célula, de um discipulado, de um grupo, se a gente não entender que a vida da pessoa só vai mudar a partir do momento que ela mergulhar em Deus, a gente vai ficar poupando a pessoa. Falando, não, nossa, você é tão necessitado, não precisa vir até a igreja. Não vem para a igreja, não. Nós vamos até você e tem que ir. Tem pessoas que não têm condições. Sim. Por isso que nós nos movemos, nós vamos até as casas. Só que chega um momento que Deus pede, chega um momento que Jesus pede um passo de fé, irmão. É verdade. E nós, como pessoas que... Nosso trabalho é esse aqui. Ele libera e a gente só repassa. A gente não é detentor de nada. A gente não pode pegar algo, ele liberou e falar, não, Deus, eu sei o que eu tô fazendo, Deus. Você tá louco com a tua palavra, eu sei, a minha experiência. Eu estudei, você, nossa,
Nosso papel é transmitir. E às vezes Deus, até remetendo a pergunta que você me fez, às vezes Deus tá querendo usar a boca, Deus tá querendo... Sim. E a gente pensando no lado humano da pessoa. Na etiqueta, muitas vezes. Na etiqueta, entendeu? Sim, as pessoas têm muitas necessidades. A posição da pessoa. Exato. Mas não existe classe social para Deus. Não existe... sim, nós nos comunicamos com os jovens, nos comunicamos de uma forma. Com os mais velhos, nos comunicamos de uma... Mas Deus não tem faixa etária para agir. A abordagem ela é diferente, mas a mensagem é única. Exatamente. Que é o evangelho, que é poder de Deus. Amor. Que é o poder de Deus. Você vê uma pessoa ali, talvez numa necessidade financeira, ou numa necessidade almática, ou numa necessidade ali, enfim, seja emocional, seja qual for. Você tem que se posicionar e falar, irmão, eu te entendo. Como que eu posso te ajudar? Tá faltando o quê? Tá faltando alimento? Vamos se mobilizar para... Em todo lugar. Todo lugar. O que tá faltando? Igreja, vamos se mobilizar, vamos ajudar? Mas, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Só tem uma coisa que vai mudar a tua vida e tirar você dessa situação. É o poder de Deus que se manifesta através da palavra dele. Vamos vir para a palavra? Jesus vai pedir isso. O Senhor pede isso a algum instante. Para todos. Todos que seguiam ele tiveram que dar um passo de fé em algum momento. E isso custou. Exato. Abrir mão. Sabe? Gente, eu durante muito tempo, eu vivi só pra obra, assim. Eu abri mão de muitos salários, eu abri mão de muitas propostas. Já me chamaram para trabalhar em Dubai. Você falou. Um dia eu fiz uma reunião para fechar um projeto lá, que não tinha nada a ver com o assunto. Fechei o projeto, aí o cara falou assim para mim, pouquíssimas pessoas sabem disso. Agora você tá abrindo para todo mundo. Agora todo mundo vai saber. E ele virou para mim e falou assim, é o seguinte, beleza, esse daqui tá fechado, ok. Agora é o seguinte, Edu, tem um outro trampo aqui. Nossa, eu pensei em você na hora. É um lutador. Ele viaja, tal, não sei o quê. E, mano, eu pensei em você pra você acompanhar o cara e seguir filmando ele. Só que assim, eu sei que você é da igreja, eu sei que você tem as coisas aí, entendeu? Aquele trampo que você vai ficar 25 dias fora e 5 dias aqui. Meu Deus do céu. Eu pensei, meu Deus. Aí eu falei, qual que é o nome do lutador? Aí eu entrei no Instagram, eu vi assim, aí depois eu apaguei. Falei, não, mano, isso daqui não vai... Nem quero saber, até hoje eu nem lembro o nome do cara. Esses nomes aí, em inglês, Rashford, Records, Thiagos. Falei, cara, sei lá. Aí eu apaguei lá, falei, irmão, pra mim não rola não. Não dá. Pra mim não dá. Então assim, abri mão de muitas coisas, sabe? E glória a Deus por isso, sempre pro Senhor. Eu e a Bia teve uma época lá no ministério que nós estávamos, que fizemos um voto. Quase toda a igreja. Todo mundo raspou a cabeça por vidas, cara. O tanto de gente que se escandalizou, Márcio. Ela raspou a cabeça pela família dela. O pai dela hoje tá lá na igreja. Entendeu? Raspamos a cabeça por vidas. Ela, quando nós casamos, o cabelo dela curtinho. Entendeu? Mulher, se casar e fazer algo tão violento assim contra a vaidade dela. Isso não fomos só nós, não. Várias pessoas no ministério. Sabe? E cara, vivemos experiências sobrenaturais por conta de passos de fé que nós demos. Que hoje, se as pessoas dão, os líderes nem cultivam a dar, Márcio. Os líderes nem... Não, porque vão escandalizar. O que o pai vai pensar? E aí, gente, sim, tem todos esses lados, sim. Mas, irmão, quando Deus fala, quando Deus puxa... Sabe, cara? Você se despede dos pais, você queima as carroças, você manda tudo embora. Eliseu, né? Eu lembro de uma época que, como eu tava lá na igreja e tal, o meu padrasto, né, que me criou, o Alexandre, ele não gostava muito do horário que eu chegava em casa. Eu chegava lá umas 10 e pouco, eu já devia ter meus 15 anos, por aí. E ele... Normal, né? Chegava cedo até. Eu pensei que você ia falar meia-noite, uma hora da madrugada. Chegava 2h30 em casa. E ele não gostava muito, né? De domingo eu chegava 1h. E... Meu pai falava que só tinha eu dormir e tomar banho. Só que isso era quase todo dia, né? Isso era quase todo dia. E aí teve uma época que eu cheguei pra ele e falei assim, Alexandre, eu te entendo muito. Eu sei que você se preocupa, você é meu pai, assim e tal. Mas você não me ensinou a ter responsabilidade? Deus entregou algo na minha mão que, cara, eu não posso desligar lá um projetor, não posso desligar a câmera quando dá 8h30 da noite porque você quer ir em casa, me perdoa.
Você me ensinou a ter responsabilidade. Deus está me dando a chance de entregar essa responsabilidade, exercer essa responsabilidade para Ele. Deus está te honrando também. Deus está usando a tua vida também. Por que você me ensinou isso? Ele olhou para mim e falou, está certo. Nunca mais. Ele nunca mais. Pegou no pé. Nunca mais. Mas, cara, é o que eu tô falando. Quantos líderes hoje, sabe, por medo, se acovardam e não vivem o que Deus tem para derramar na vida deles mesmo, sabe? Ah, mano, quando Deus pega para fazer, irmão, escandaliza mesmo, entendeu? Eu ouço papos aí hoje em dia, corte? Ah, nem o cara que fez corte, até o cara que fez corte se separou, não deu certo. Não sei quem é, você já ouviu essa história? Vocês já ouviram? Não, porque o cara que inventou a corte, não sei o que, o cara separou. Que pena que ele separou. Mas, irmão, Deus me chamou pra santidade. Entendeu? Separado. Exatamente. Aí nós vivemos dois extremos. Ou tem muito método, ou não tem método nenhum. É verdade. Entendeu? Os extremos. Né? Exato. A gente tem que achar um equilíbrio. Nós tivemos pessoas que falaram assim, ó, pra nós. Ah, vocês se gostam, que legal. Então faz o seguinte, evita andar junto. Não sai sozinho, os dois juntos. Porque Bia, a carne grita, mano. E eu não sabia que a carne gritava, não. Não sabia que a carne gritava, não. Conheça-te a ti mesmo, né? Já dizia o filósofo. Falava, mano, isso daí nunca saímos sozinhos. Sempre com pessoas, entendeu? Nossa, olha que controle. Olha que... Irmão. Difícil. Glória a Deus. Glória a Deus se você tem alguém que te instrui para que você não peque. Aí você quer falar que o cara quer controlar a sua vida? E mais uma vez, eu volto atrás. Sim, nós sabemos que isso existe. A gente vê relatos todos os dias de líderes que usurpam, controlam. A gente sabe disso. Entendeu? Mas esse é o problema que nós vivemos hoje. As pessoas elas não querem mais se comprometer, não querem mais colocar a mão na igreja. As pessoas não querem mais enrolar cabo, Mas sabe limpar. Que existe uma diferença, assim. Eu entendo que boa parte do exercício da autoridade eclesiástica pode ser interpretado como abuso. Mas a diferença é muito clara. Sim, 100%. Sabe? É muito clara 100%. mesmo. Assim, parte do ministério que eu exerci antes de me tornar um batista foi exatamente com um pastor que ele exercia essa autoridade. Cara, e para aquele período que eu estava vivendo, cara, eu era adolescente, completamente irresponsável, inconsequente, cabeça dura, achava que sabia tudo. Se não tivesse alguém que fosse rigoroso na cobrança da disciplina, do exercício da fé, das práticas espirituais, eu tinha desandado. Ainda assim, dei uma tropeçada ali, fiquei uns aninhos fora da igreja. Mesmo tendo essa experiência. E tempos depois, aí sim, vira uma chavinha onde esse exercício de disciplina e autoridade se tornou abuso. É isso aí. Aí foi muito clara a diferença. Aí foi onde isso aconteceu com você? Aconteceu comigo. Então, o Senhor me direcionou a encontrar um outro lugar. Sim. Mas percebe-se que tudo à sua volta corrobora para que você entenda o tempo. É uma coisa que a gente sempre fala, onde quer que a gente passe. A gente precisa, como cristão e pessoas que são instruídas pelo Espírito Santo, a discernir os tempos. É isso aí. Né? Então, nesse momento, eu entendi que diante de todas as circunstâncias que nos cercavam, era o momento da gente sair dali. Sabe? E o abuso da autoridade foi tipo a gota d'água de um copo cheio. E aí, então, foi onde a gente mudou de igreja e sempre sob a direção do Espírito Santo. Mas só que é preciso ter isso. Um outro fato que eu ia comentar, eu comecei jiu-jitsu tem pouco tempo. E tem uma galerinha que vai lá, adolescentes e tal. Cara, isso é fenomenal. Porque no Gil, cara, o mestre lá, ele não tá preocupado se você vai ficar chateadinho com o que vai ouvir. Entendeu? Chegou atrasado, irmão, paga 70 polichinelo aí, cara. Eita. Entendeu? Não gostou do que eu falei? A porta da rua é serventia da casa. Sabe? Tal. Não é assim. Cadê seus documentos? Sabe?
Tem que andar certinho, ordem, cara. Né? Tem que ter ordem, tem que ter disciplina. Isso daqui não é um lugar... E a gente, às vezes, fica cheio de dedos com as pessoas na igreja pra não chatear, pra não magoar, sabe? Sendo que, na verdade, o apóstolo Paulo falou muito claro nas suas cartas. Ele falou, olha, todos os pecados instituídos foram da glória de Deus. Irmão, se endireita. Coloca aí as armaduras do Espírito Santo e vai pra cima, cara. Entendeu? Vai chegar uma hora que você vai sair da papinha de neném, do leitinho da criança, e vai ter que comer carne, vai ter que comer comida substancial, forte. É a contrapartida que você falou. Entendeu? A gente vai até as pessoas, a gente dá um famoso melzinho na chupeta ali, né? Um alimento leve para que elas se fortaleçam, mas chega um momento que tem que partir delas, correr atrás da caça, cara. E aí entra no ponto que você falou, que esse é o momento, nesse ponto, vira a chavinha. E aí eu, como líder, eu revelo as minhas intenções. E falo se eu quero liderar para o Senhor, liderar para mim. Isso. Porque nesse momento, eu posso puxar a pessoa para mim. Exato. E falar, você tem que fazer o que eu falo para você fazer. Sim, isso. Nesse momento. Entendeu? Que é o momento que a pessoa tem que viver a dependência, a vida dela com Deus. Exato. E a gente não pode tomar o lugar de ninguém nisso. Sabe? A gente tá conversando aqui, você vai chegar para mim, você vai falar de todos os seus problemas, tudo que acontece com você, eu vou te ouvir. A gente vai te auxiliar, a gente vai... Só que todos os papos têm que convergir para uma coisa só. Irmão, vamos orar por isso daí e vamos ver o que Deus quer falar? E não puxar porque eu acho que Deus quer falar ou para as ideias que eu tenho de Deus. Sim. Não importa, cara. Exato. Se eu... Ou para aquilo que eu desejo que você faça. Que você faça. Isso, também. Porque esse é o ponto. Esse é o ponto. Não é verdade, Márcio? E até porque também tem a palavra de Deus ainda. Mas é a palavra de Deus que vai revelar. Sim. Se o cara é uma liderança de Deus, ou se o cara é um líder, a gente cai no que a gente tá... É o que mais tem por aí. Um líder abusador, um líder não sei o quê, papapá. Vai pra palavra, irmão. Vai pra palavra. É muito curioso o que você falou, porque da mesma forma que nós vivemos uma adolescência muito parecida também, nós vivemos esse tempo também, entendeu? De transição, de ministério, assim e tal. A palavra revela. Claro. A palavra mostra tudo. A palavra mostra tudo, entendeu? E nos dá convicção de que a gente não está incorrendo em um erro. Que a gente está simplesmente se libertando de de cordas que só estão parar de ouvir impedindo as pessoas, cara. Para de ouvir as pessoas e ouvir a Deus. Há muito tempo atrás, muito tempo atrás, antes de Pedra Viva, inclusive, eu encontrei uma pessoa, uma única vez na minha vida, eu acho que foi até um anjo. Eu creio, viu? Eu acredito nessas coisas. Tudo que ela me respondia, ela falava da palavra. Guedes, seguinte, a palavra do Senhor fala isso. Aí eu falava outra coisa. Guedes, a palavra do Senhor diz isso. E ele falava o versículo, o livro, o versículo, o capítulo, tudo bonitinho. E eu fiz umas 20 perguntas para ele sobre a minha vida. E ele falou assim, a palavra do Senhor diz isso. Aí na 20ª vez eu me irritei. Mas você só fala isso? Mas eu só tenho isso para falar. Irmão, não tem manipulação que resista à palavra de Deus, irmão. Foi impressionante. Não tem controle humano. Eu me lembro como se fosse agora aqui, eu falando com ele. Não tem. Se você tá sensível à palavra de Deus, porque Deus quer falar, você vai pegar assim, você vai, opa, isso daí é de Deus. Você vai julgar a profecia. E ele deixava muito claro, eu não sei, mas a palavra de Deus fala isso. É fenomenal isso. E é engraçado, esses dias a gente estava conversando no grupo de discipulado sobre o tema que a gente estava discutindo e surgiu profecias no meio e tal. Eu creio em profecias. Minha vida foi pautada em mensagens proféticas que eu recebi ao longo da minha jornada cristã. Só que ao longo dessa jornada cristã eu recebi muito profetada também. Muita falsa comunicação. Explica a diferença de profecia e profetada. Eu acho que tem gente que precisa saber isso. Então, a profecia é Deus falando. Profetado é o homem falando. Pronto. Entendeu? Então, isso é muito claro. Então, eu tenho não tenho um pé atrás, eu tenho os meus 2 pés atrás com profecias. Então, eu aprendi ao longo da caminhada a julgar a profecia e o profeta. Entendeu? Se tem uma brecha pra gente julgar alguém, aí. É a palavra, certo? É a palavra, até porque a maior pregação que existe é a tua vida, irmão. É a tua vida. Você quer saber se o cara é de Deus? Vê as atitudes, vê as Testemunho. palavras. Vê as palavras, porque falar, qualquer um fala. Vê a vida. É isso. Vê a vida, entendeu? Julgue as profecias. Eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei se é cantar, se é pregar, se é... Irmão, o teu chamado
Irmão, vida com Deus. o teu chamado é viver com Deus. É. O teu chamado é santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Você vai para o chamado, você vai para a vida com Deus, você vai para o quarto. Deus, o chamado, irmão. Aliás, o que é o chamado? Aliás, o que é o chamado? Vamos falar Perto isso. daquilo que Deus tem para sua vida. Tu né? me amas? Jesus falou para Pedro, apacenta minhas ovelhas. Isso é chamado, irmão. É. Ai, E ele ainda insistiu ainda. É, todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou por esse... Alguém que virou e deu uma profecia, uma profetada e falou, Deus tem um propósito na sua vida. É profecia, profetada? Não sei, porque é uma verdade. Deus tem um propósito. Mas que propósito tem? Você já ouviu? Ai, Deus tem um propósito na minha vida. Você já se perguntou que propósito é esse? Você já viu o contrário? Irmão, Deus não tem um propósito. Eu fechei a cova pra você. Exato. Nossa. Tô vendo aqui, ó. O Senhor está indo na tua casa. Glória a Deus que ele tá indo. Que ele tem que estar lá. Eu achei que ele já estava lá, inclusive. Entrou na minha. Quando a gente tava recém-casado, eu e a Priscila, nós recebemos numa igreja, recém-casado, era acho que meses, Jéssica. Jéssica tá aqui nos bastidores, eu vou contar aqui pra ela. Nós recebemos uma profetada de que Priscila ia ficar grávida de poucos meses, dali de poucos meses, e seria menina. Eita. Quantos anos depois? 10 anos depois, 11 anos depois, a Priscila tá grávida do menino. É isso. Olha que foi difícil, hein? Foi uma luta. Não, mas Deus fez, hein, Márcio? Deus é Deus na sua mas vida, irmão. Olha a profetada. É. Recém-casado, a gente ali. Ai, meu Deus, vem logo. Já tem até nome. Saímos de lá da igreja com o nome da menina, gente. Cara, você sabe que eu tinha um irmão lá no ministério. Ele é muito, é um irmãozão assim, é muito de Deus. Deus fala muito com ele. Ele é líder de louvor lá da igreja, então assim, ele é um cara muito sensível à voz de Deus. Ele é um cara assim muito espiritual, mano. Aí, antes da Bia engravidar, né, amor? Oi? Ele olhou pra Bianca e falou: você tá grávida? Aí, oxe, Daniel. Ah, Daniel, para, se liga. Não, Daniel, para, você tá grávida. Vai pra cova, Daniel. Aí ele. Vai com os leão aí. Aí ele olhou e ai, nossa, eu só olhei assim, vi de relance a Bia grávida e tal. Aí, a Bia engravidou da Clara. Aí veio a Clara, a gente tinha ido pra Argentina, porque tinha tido um congresso lá da igreja, lá na Argentina. Nós fomos pra Argentina. Aí quando nós chegamos da Argentina, a Bia começou a passar mal. Eita. O Daniel tava nessa discussão? Não. Ele falou tava, mas ele falou pra você um mês antes, é isso? Aí, chegou lá, nós chegamos, ela começou a passar mal. Eu falei, mulher, você tá grávida. Eu falei, mulher, você tá grávida. Você tá grávida, mulher, você tá grávida. Ela, não, é a comida. Eu falei, você tá grávida. Você tá grávida. Eu sei que você tá grávida. Eu sei que você tá grávida, sabe por quê? Porque, primeiro, que Deus falou pro Dani. O Dani é homem de Deus, mano. Eu acredito no cara. O cara é homem de Deus. E outra, você tá passando mal agora, depois de um mês que o cara fala, você tá grávida. Você quer ver que você tá grávida? Você quer ver que você tá grávida? Aí eu fui na farmácia, comprei 2 testes, foi isso? Falei, eu vou te provar que você tá grávida. Falei, faz o teste aí. Ela fez na minha frente, aí deu positivo. Eu falei porque você tava grávida, meu Deus, aí, irmão, porque nessa época eu vivia 100% da obra, entendeu? Vivia 100% da obra, eu não trabalhava fora, vivia 100% da obra. Falei, meu Deus do céu. E agora? Como se o culpado fosse Deus, né? Falei, Deus, por que agora, sei o quê? Aí Deus soprou muito forte dentro de mim assim, e falou, mano, eu vou cuidar de tudo, fique em paz. E cara, e naquela semana, ó como Deus estava cuidando de tudo. Naquela semana ela foi demitida. Ó que bênção. Irmão do céu. Deus age nessas loucuras. Crente não passa luta? Crente não passa luta. Você que não passa luta não é crente então, mano. Crente de verdade passa luta. E passa a luta depois que Deus dá as experiências. Isso é normal, as lutas vêm mesmo. Jesus, depois que foi batizado com o Espírito Santo, foi conduzido pro deserto. Porque ele precisaria do Espírito Santo no deserto. Deus dá tudo que você precisa para superar cada tentação. E Deus fez, Deus supriu tudo. A Clara nasceu prematura, de 7 para 8 meses, no meio da pandemia. No meio da pandemia, todo mundo vestido lá, parecendo... Nossa, os médicos pareciam que estavam vindo de Chernobyl, cara. Tudo equipado. Eu falava, meu Deus do céu, minha filha vai nascer. Nasceu prematura. Não tinha leito neonatal na UTI. Aí fomos transferidos para o hospital. Lá tinha... Ela ficou uma semana internada com a bolsa rompida. A Clara não nascia. Eita. Uma semana internada.
Aí a Clara nasceu. Lá nós também vivemos uma experiência sobrenatural com Deus lá, porque a gente no quarto lá, a gente orou por uma moça e o filho dela foi curada lá de um negócio que ela tinha no UTI. Deus. Foi sobrenatural. É porque assim, o que aconteceu? A gente tava no hospital anterior que nós estávamos, não tinha leito neonatal. Aí eu tava muito preocupado, entendeu? Tava muito preocupado. E aí, mano, eu comecei a brigar com Deus. Eu falei, Senhor, como isso é possível? Você me chamou, eu dei minha mocidade pro Senhor a vida inteira. Aí você vem agora, faz isso, minha filha vai nascer e não tem UTI pra ela por conta do Covid. Você tem que mandar o Covid agora, Deus. Não, Deus, por quê? Não, Senhor, tá tudo errado. Deus, faz alguma coisa. Deus, eu vou fazer o seguinte, Deus. Quem nunca brigou com Deus, né? Atire a primeira pedra. Falei, Deus, eu vou fazer o seguinte, Deus. Pode tirar 10 de mim porque eu fui carnal, muito carnal. Falei, Senhor, vou abrir a Bíblia aqui agora. E o versículo que eu parar, eu vou crer que você está falando comigo e você vai operar e vai trabalhar de alguma coisa, de alguma forma. Aí eu peguei lá, parei. Nunca tinha feito isso na minha vida, nem acreditava nisso também. Aí parou um versículo lá de Salmos, está anotado no celular, que diz assim, aquele que forma o coração e tudo conhece. Eu olhei para Deus e falei, o que tem a ver, Deus? O que tem a ver, Senhor? O que tem a ver? Eu preciso de uma palavra, você fala de formar o coração, pelo amor de Deus. Aí no hospital que nós fomos transferidos, a moça que estava lá, o filho dela estava internado com um problema no coração, mano. Aí nós fizemos uma oração, ele foi curado, enfim, Deus se manifestou de uma forma sobrenatural. Nas lutas, mano. Nas lutas, sabe? Deus faz nas lutas, Deus... E ter o coração aberto para isso. Deus trata nas lutas, trata, nas dificuldades, no deserto. E faz parte. Não significa que Deus não tá contigo, entendeu? Pelo contrário. Exato. É aí que ele tá. Exatamente, sabe? Porque quando a gente tá na bênção, a gente corre um sério risco de permanecermos em duas questões. Zona de conforto e automático. A gente sei. Quando a gente tá nesses milagres, nesses desertos, nessas provas, nesses processos, a gente tá mais agarrado com Deus, mais perto com Ele, mais vendo as coisas sensíveis e de coração sensível para Deus. Por isso que o nosso chamado é estar com Ele. É estar com Ele, mano. Entendeu? É estar com Ele. Não fica preocupado, não, sabe? Ai... A pastora Camila veio aqui recentemente e falou sobre isso. E eu fiquei muito pensativo naquela semana. Não é falar do nome dele. É estar com ele. É isso aí. É estar com ele. É isso aí. Mas, Edu, você tem um trabalho na internet com seus vídeos que eu sou assim, fã número 1 lá. Gosto muito, compartilho de vez em quando. Tem os dois lá que eu sou assim, que eu de vez em quando dou uma olhadinha. Deixa eu ver o que tá falando de novo aqui. Céu. É sobre adoração e sobre a culpabilidade. Fale um pouquinho sobre esses vídeos e tem que fazer mais, né? Tô te cobrando isso faz um tempinho. Eu tô me organizando para isso. É que assim, eu costumo fazer conforme Deus fala. Boa. Entendeu? Aí eu sinto um negócio assim, às vezes tô orando e falo, nossa, Senhor. Então eu não tenho muito um cronograma, assim. Com Deus, você e Deus. Então assim, quando eu sinto que Deus quer falar algo, eu tenho muito esse temor, entendeu, Márcio? Eu tenho muito esse temor, assim. Até para ministrar em algum lugar. Acho que todos deveríamos ter isso, né? Sim. Eu falo, Senhor, o que você quer falar, entendeu? Eu não quero falar, eu quero receber e exatamente, transmitir. Entendeu? Então eu falo, Senhor, o que o Senhor quer falar? Então, eu tenho os meus momentos com Deus, às vezes eu penso, falo, nossa, mano, eu tô sentindo tanto isso, acho que Deus quer falar. Aí eu vou lá e gravo uns videozinhos, eu falo algumas coisas lá. E eu senti, né, há um tempo atrás, muito sobre isso, essa questão de culpabilidade. Porque as pessoas elas são muito atormentadas por aquilo que elas fizeram. De fato, o salário do pecado é a morte. Sim. Mas é um preço que já foi pago. Sim. Esse preço não é mais para nós. Porque se fosse para nós, Jesus não teria valido de nada. Então, sim, nós temos que ter uma conduta, sim, piedosa, de santidade. Deus nos chama para a santidade, sim. Só que tudo que você viveu, tudo que você fez, o Senhor levou na cruz. O que nós precisamos fazer? Eu acho que existe uma oração muito poderosa, que é, não ore para o Senhor te perdoar, não, Ele já te perdoou. Ore para o Senhor, ore falando assim para si mesmo, Senhor, eu creio e tomo posse do teu perdão, porque Deus já te perdoou, o sangue já limpou. O problema somos nós que não vamos até o trono da graça. Sim. Nós que não nos aproximamos com confiança do trono da graça. Terceirizamos. Exato. Por quê? Por conta do que eu fiz, por conta do meu pecado. Sim, o pecado é grave. Sim.
Sim, o pecado mata. Sim, nós sabemos de tudo isso. Mas não vamos entronizar o pecado. Vamos falar o que Jesus fez. O que Jesus fez? Jesus pagou o preço por tudo isso. Por conta dele, o véu foi rasgado, nós podemos entrar, nós podemos ter uma caminhada piedosa. Nós somos hoje dignos de entrar e adorar e receber o perdão dele. Entendeu? Eu vejo que muitas pessoas lutam para não pecar. Você já viu alguém que luta muito para não pecar? Uhum. Essa pessoa não consegue não pecar, essa pessoa peca. Porque a força dela tá na carne dela. Em lutar para não pecar. Então não é sobre você lutar para não pecar. Sim, óbvio, tem que lutar. Mas é lutar nele. Ele é a nossa força contra o pecado. Entendeu? É se aproximar dele, cara. Sabe? Quanto mais você se aproxima de Deus, menos você quer saber das coisas do diabo. Uhum. Quanto mais você bebe de Deus, menos você quer beber das coisas da terra. Quanto mais você tem do bálsamo, mais você é curado. Nossa, todos nós somos adolescentes aqui. Todos nós somos adolescentes. Você que está ouvindo, eu tive muita dificuldade na minha adolescência com a questão sexual. Uhum. Durante muito tempo fui preso à pornografia. Durante muito tempo. E eu virava para o Senhor e falava, Senhor, como que eu vou me libertar disso? Eu tinha que buscar Ele. Quanto mais eu bebia de Deus, quanto mais eu ia até Deus, mais eu conseguia me libertar daquilo, mais aquilo não vinha atrás de mim, mais aquilo, até que chega uma hora. Eu acho que o diabo ele faz isso. Eu acho, tá? Que o diabo faz isso. Eu acho que o diabo faz isso. Acho que chega uma hora que o diabo olha pra você e fala, mano, isso daí nem vale mais a pena. Entendeu? Porque você quer Deus, mano. Você tá tão dentro de Deus. Você tá escondido em Deus. Deus tem pecado. Será que Deus peca? Será que Deus tem medo? Será que Deus erra? Nós somos humanos e para sempre, até Jesus voltar, a gente vai lutar assim contra a carne, contra os nossos pensamentos. Sim, mas meu irmão, quando você bebe de Deus, tem muita gente que luta para não pecar e nunca sentiu a presença do Espírito Santo de Deus, cara. Aquela famosa frase de Martinho Lutero, né? Eu não posso impedir um pombo de pousar na minha cabeça, mas eu posso impedir ele de fazer ninho. É isso aí. Sim. Essa é a nossa relação com o pecado. Exatamente, a gente vai pecar, mas eu não preciso cultivar o pecado. Exatamente. Sabe? E santidade em Deus não é ser incrivelmente santo neste corpo de morte. Isso aí. É estar em constante santificação em Deus. Exato. Que é separação. Exato. Né? Você se santificar é você se separar daquelas coisas que vão te corromper. Quanto mais você se aproxima dele, mais santo você é. Eu gostei muito desse vídeo, desse tema sobre culpa, porque eu vejo muita gente agarrado nisso e não avança. E não precisa ser cristão para isso. Não. Né? A gente tá aí com o mercado... Toma remédio, o mercado das neuroatipias, as pseudoneuroatipias, né? Gente que desenvolve comportamento de TDAH, desenvolve comportamento de síndrome do pânico. Exatamente. Por conta que vai se culpando, vai se martirizando, se autofragelando, fragilizando, sim, né? Sim. Enfim. Tem gente que não consegue conviver em sociedade por causa dessa culpa. Mas então, irmãos, quanto de nós, dentro das nossas igrejas, estamos lá para levantar, estender a mão pro cara? Sim. A mesma mão que estende é a mesma mão que aponta o dedo. Exato. E, gente, sim, a gente não pode ser leviano, entendeu? A gente não pode ser leviano. Isso tem casos muito graves. Sim. Nós vivemos isso com pessoas acima de nós, entendeu? Nós, graças a Deus, a nossa liderança, assim, as pessoas que nos lideravam, nós sempre fomos liderados por pessoas muito de Deus. Mas no local que nós estávamos, nós víamos muito isso. Entendeu? Então, sim, a pessoa ela tem que se tratar no Senhor. A gente sabe de tudo isso. Não estamos aqui banalizando, falando que está tudo bem pecar. Não é isso. Não. Mas existe uma solução, cara. Para toda enfermidade tem uma solução. Qual que é a solução para a enfermidade, pecado? O problema é pecado. O sangue de Jesus Cristo. Significa que você vai pecar, você vai ver uma vida de pecado, você vai chegar lá e vai tomar Santa Ceia? Não. Você está decidido a mudar? Está tendo uma vida de arrependimento? Santidade. Você está compartilhando a tua luta com as pessoas? Ou você está guardando para si? Porque se acontecer, seus pecados não prosperam. Você está guardando para si. Você está compartilhando com os irmãos, que nós temos igreja para isso. Isso é igreja de verdade. Isso é igreja, corpo. Né? Parede aqui e o cronograma lá. Contagem regressiva 3, 2, 1. Praising the water. Não, cara, não é isso. Irmão, tô passando uma dificuldade, sabe? Ora por mim. É abrir o coração e rasgar o peito, mano. Sim. Chegar na presença de Deus, Senhor, eu não mereço o mesmo, eu falho o mesmo, eu não valho nada, mas Senhor pecador. Jesus, mas Senhor, eu te agradeço pelo sangue que o Senhor derramou por mim. Aí você se lava nesse sangue, tem que beber desse sangue, tem que mergulhar nesse sangue.
aí Deus vem com uma transformação para você conseguir vencer essas dificuldades que você tem. Mas sem ter Deus, você não vence essas coisas. Exato. E nós precisamos das pessoas para nos direcionar nisso. As pessoas hoje não querem ser discipuladas, gente. As pessoas hoje não querem ser acompanhadas por um pastor. Não querem ter pastor, as pessoas hoje. As pessoas associam a ter pastor, a liderança, algo... não vou dar satisfação na minha vida. Não se trate de dar satisfação da sua vida. Controlatório. Né? Eles pensam que é algo de... Aí voltamos. Existe? Existe. Sim. Você vive isso? Deus não tem isso para sua vida. Deus tem uma liderança de Deus, uma liderança saudável para sua vida. Mas você tem que buscar aí no lugar que você está, porque também você não pode dar play num vídeo lá e o cara virar para você e falar, sai da sua igreja se você vive isso, e ninguém nem sabe o contexto que você está vivendo. Então, e você também nem sabe para onde você vai. Exatamente. Então, tem que viver igreja. Um exemplo legal que o meu pastor lá na Bahia usava, ele falava, olha, todos nós precisamos de pastor, mas uma verdade também é que nós temos o Supremo Pastor. É isso aí. Cristo é o nosso pastor. É isso. Cristo é o nosso pastor. Agora, aqui na Terra, esses pastores que o Senhor levanta aqui na Terra são apenas ovelhas mais velhas que andam com um sininho na frente do rebanho. Para que as outras ovelhas ouçam o barulho do sino e sigam. Porque é a ovelha que está mais próxima do pastor. É isso. E isso é pastorear de verdade. Pastorear e liderar de verdade é apontar caminho, é apontar a direção. Destino. Você não é chegar lá no carro e pegar o volante da pessoa. É apontar, falar, mano, esse é o caminho. Esse é o caminho. E eu também estou sujeito ao caminho. Sim. Exato. Eu também estou sujeito à palavra e ao caminho. Vamos junto pro caminho. Não é eu sou o caminho. Você tem que me abençoar, você tem que me honrar, você tem que não querer, porque eu sou. Não, irmão. No aniversário tem que fazer um culto não, irmão. Na igreja. Nós somos. E nós temos um pastor. Exato. E aí esse grande pastor, esse perfeito pastor, ele coloca pessoas na nossa vida para nós compartilharmos a nossa vida. Isso é igreja de verdade, sabe? Eu vejo, às vezes a gente fica preocupado com as vertentes. Qual é a vertente que a minha igreja vai atuar? Qual que é? A minha igreja, ela é não sei o quê, papapá. Vamos em Atos dos Apóstolos. Como que a igreja se movia? É ensino da palavra, compartilhando o pão, indo de casa em casa. Na doutrina dos apóstolos, naquela doutrina lá que escorreu do Senhor Jesus Cristo, cara. Sabe? Que é amar as pessoas. Você viu alguém numa situação, você traz para perto, você leva, você transforma através da palavra de... Não quer, irmão? Sacode a poeira, vai para outro. Tem 7 bilhões de pessoas aí. Sim. As pessoas carecem da palavra, as pessoas precisam. Sabe? Essa é a liderança de verdade. E a palavra revela tudo, né? É só ir para a palavra. É isso aí. Edu, tá muito gostoso, tá muito bom, mas o tempo, como diz o outro lá, urge. O tempo urge. Queria que você deixasse um recado para nossa juventude. E aí dizer também onde você está congregando com a sua esposa, com suas meninas, por favor. Primeiro recado ou inverso também, fica à vontade. Você tá cara, em casa. Só ame a Deus, cara, entendeu? Só busca o Senhor. Enquanto você tem força, enquanto você tem energia, sabe? Deus nunca vai te desamparar, sabe? Gasta a sua vida no altar, gasta a sua vida com pessoas, cara. Porque o reino de Deus é isso também, sabe? Gasta a sua vida para levar o reino de Deus, não uma estrutura, não uma ideia, não um ensinamento, o reino de Deus. Porque o reino de Deus é a cultura dos céus. Sim. Então gasta a tua vida, cara. Sabe? Isso vai te custar, irmão. Isso vai te custar. Mas abra mão. Entendeu? Óbvio. Sempre leve para o Senhor os pensamentos. Sempre veja no Senhor o que Deus quer. Muitas vezes, eu já vi muitas coisas na minha vida que eu achava que Deus queria. E Deus não queria aquilo. Eu queria aquilo. Aí eu entrava e Deus não estava naquilo. Aí depois Deus me puxava. Mas eu também vivi muitas coisas que eu não queria viver e que Deus queria que eu vivesse. A dependência de Deus, a nossa vida com Deus, faz isso. Então, gaste a tua vida no Senhor, sabe? Existe um chamado para a tua vida. E o teu chamado não é cantar, não é pregar, não é... Isso daí, irmão, todos nós temos que fazer, porque todos nós temos boca. Todos nós temos mãos, todos nós escrevemos, todos nós sabemos nos comunicar. E todos nós podemos virar para qualquer pessoa e falar, irmão, Jesus te ama muito. Todos nós. Essa é a nossa missão. As pessoas.
Porque tudo que o Senhor fez foi para nos resgatar. O que nós, uma vez resgatados, vamos fazer? Guardar aquilo dentro de nós? Nossa, que bom que Deus me salvou, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deixa eu guardar aqui a minha salvação. Deixa eu perseverar. Não, irmão, é perseverar no amor. Porque esse mesmo contexto diz que o amor de muitos vão se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar o quê? Perseverar no amor. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ser usado por Deus, irmão? Vai, gruda nele, mergulha nele, bebe dele e se inclina a gastar a tua vida para as coisas que fez Deus gastar a vida dele aqui na terra. O Senhor Jesus gastou a vida dele, entregou a vida dele, a vida preciosa dele, o sangue todo ele derramou por nós. Então gaste, irmão. Existe alguém que precisa de você. Deus quer usar a tua vida, sim, mas vai nele, sabe? E Deus vai te direcionar, Deus vai te guiar. Eu tenho certeza que você vai ser uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Dificuldades todos vamos enfrentar, mas o Senhor te livra, te guarda, te perdoa e você tem que tomar posse do perdão que existe na cruz também. Onde você está congregando, manda um beijo aí para sua igreja, para o seu pastor. Os meus pastores, pastor Felipe Jones, pastor Ani, nossa amada pastora Ani, que... Nossa, nos discipula há 15 anos já. Essa mulher de Deus. Essa mulher é mulher de Deus. De Deus. Meu Deus, essa mulher aí é sobrenatural. Vi mulher de oração, mulher. A nossa igreja, a igreja Volte a Ver. Igreja Apostólica Volte a Ver. Nós cremos muito que, assim como diz a palavra de Deus, que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. O projeto original era ver o Senhor. Tanto é que Adão vivia com Deus, né? Sim. Mas o pecado nos cegou, o pecado nos paralisou, o pecado arrancou. Então eu acho que a nossa missão é fazer as pessoas enxergarem não o Deus dessa era, diabo, mas sim o Deus, Senhor Jesus Cristo, que nos salva, que nos redime. Essa é a nossa igreja, Igreja Volte a Ver, que é pastoreada pelo pastor Felipe Jones, pastor Ani. Muita gratidão a eles, homem de Deus, mulher de Deus assim, que tem guiado a igreja com muita sensatez, assim, muita dependência de Deus. E eu só tenho a agradecer pela forma que eles nos abraçaram, assim, e tudo que nós estamos vivendo lá tem sido realmente sobrenatural. Show de bola. E aí, doutor? Satisfeito? É isso aí. Que tempo. Que tempo. Tempo de qualidade, como diz o outro lá, né? Muito bom. Galerinha, não se esqueça, repetindo aqui mais uma vez, lembrando a todos vocês, 31 de maio, nosso Juban, lá na Igreja Batista de Vila São José. A gente vai aumentar a nossa frequência e falarmos muito mais sobre isso até o dia, tá bom? Estamos convidando todas as igrejas da nossa Juban e também nossas igrejas irmãs, parceiras, amigas, para que esse dia você possa reservar. Já vai cedo para lá, chega às 6, 5 horas da tarde e a gente vai estar falando muito sobre isso, né não? É isso aí. Tá rolando as inscrições? Tá, para tem garantir link, lugar? Então, tem link lá. Acesse o link nas nossas redes sociais, faça sua inscrição para garantir seu lugar, hein? Exato. As expectativas estão lá em cima, espera-se muito mais pessoas do que no nosso último culto da Juban. Então, garanta a sua vaga. Forme a sua caravana, vá, até porque aqui em São Paulo, mesmo de Zona Sul para Zona Sul, é uma viagem. É uma viagem. Meu Deus. Exatamente. É quase um pato. Então... E lá é uma região que tem um trânsito um pouco pesado, então preste bastante atenção nos horários para você não se perder. E não deixe de aproveitar esse momento, é um marco do primeiro semestre da nossa Juban aqui. Isso. No segundo semestre virão novidades, aí temos o Conjuban em novembro. Então vai guardando essas datas aí, se preparando, fazendo seu caixa, porque vem grandes coisas para acontecer aí nos próximos dias. Muito bom. Du, muito obrigado. Deus abençoe. Prazer foi Queria mandar um abraço aqui para todo mundo lá da Empower, o Rafa, o Thiago, todo mundo lá. E vamos para cima, vamos para frente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, compartilhar com os amigos, com os irmãos, os grupos da sua igreja aí. E a gente volta logo com mais conteúdo aqui do nosso Juban Talks. Grande abraço para todos vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau, Juban! Tchau, abraço.